Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a mente de todos nós. Meus queridos, eu gostaria de falar de um assunto muito sério, respondendo uma pergunta que muitos pregadores fazem, muitos fazem um apelo para as pessoas, falando a seguinte frase: você entregaria a sua vida por Jesus? Essa semana eu vi na internet, no Facebook, estava uma postagem em inglês, não foi brasileiro quem fez, falando sobre o Coliseu, não de maneira histórica, mas de maneira turística. E aí eu fiquei pensando, né, que beleza, né, como as pessoas olham para o Coliseu, né, olha, que coisa, é uma das maravilhas do mundo, já foi, não sei se continua hoje, porque eles alteram de vez em quando as maravilhas do mundo. E quando você para pensar que milhares de pessoas morreram ali porque acreditavam em Jesus, só por esse motivo, eles acreditam em Jesus, eles são cristãos, pronto, era o suficiente para ver aquele, vou chamar de estádio, lotado de pessoas vibrando ao ver leões comendo as pessoas, ou fogueiras, mortes cruéis, e o povo aplaudia e achava aquilo maravilhoso. Se você for hoje lá nos campos de concentração na Alemanha, que concentraram os judeus e mataram os judeus, eu não creio que você vai ficar tirando muita selfie. Olha que legal aqui. Ó, tá vendo essa câmera aqui de gás? Era aqui que os judeus morriam. Eu creio que você nem ia achar muita beleza ali, né? Eu particularmente acho, se eu entrasse naquele lugar, eu acho que eu ia sentir uma coisa tão negativa. Eu não sei quantos viram, o atual Papa, ele foi lá. Eu não lembro o ano exato, faz um tempo. E teve uma hora que o Papa ficou andando sozinho ali. E ele estava com aquela roupa branca, toda branca. Aí deu um contraste ainda maior com o lugar. Parece que o lugar ficou mais escuro ainda. Deu um contraste. Eu não sei se pela idade dele ele deu uma pausa assim. Ficou respirando. A câmera pegou ele de costas. Eu acho que ele estava dando uma pausa para respirar, até por causa da idade dele. Mas foi uma cena, eu, mesmo não sendo católico, e aqui não é, estou falando da pessoa do Papa, aqui não importa, estou falando assim da cena. Ela era chocante quando você via aquilo, não precisa de você olhar por muitos ângulos, não, só assim, humanamente falando, aquela coisa chocante, né? Mas aí o pessoal aplaude no Coliseu. Bom, vamos para a nossa parte, porque não temos muito tempo. Estamos nós prontos a darmos nossa vida por Jesus? O apóstolo Pedro, ele bateu no peito mais de uma vez, mas teve uma conversa mais séria ali com Jesus, que Jesus falou assim: olha, vocês vão me abandonar hoje à noite, que era na quinta-feira à noite, antes da morte dele, que seria na sexta. E ele falou assim: vocês vão me abandonar. Aí Pedro falou: olha, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. E a Bíblia dá detalhes, se não me falha a memória, em Lucas, que Pedro, o verso diz assim: Pedro, que tinha espada, ou seja, os outros discípulos não tinham espada. Pedro tinha, foi uma má interpretação que ele fez da palavra de Cristo, isso deixa para outra hora. Então, quando os soldados romanos chegaram lá, os soldados do templo, melhor, chegaram lá, ele cortou a orelha de Malcolm, e Jesus foi lá e curou, você sabe a história, curou o soldado, e Pedro estava pronto para morrer por Jesus, mas ele estava pronto para morrer por Jesus em combate, numa batalha. Não estava pronto para morrer o seu eu, o seu Pedro interior, não estava pronto para morrer por Jesus ainda. Nós sabemos, o fim da história, Pedro sacrificou a sua vida por amor a Cristo, mas naquele momento ele não estava pronto para isso. Então, Deus vai nos dando oportunidade e amadurecimento quando nós estamos com Ele, para que, se esse ponto for necessário, chegar a esse ponto de você ter que entregar a sua vida a Cristo, você esteja pronto.
para isso. Meus queridos, muitos de nós estamos prontos para morrer por Cristo numa batalha, ou se alguém vier nos matar, você aceita Jesus Cristo como seu Salvador? Se você aceitar, você vai morrer. Ou então você rejeita Cristo agora. Muitos diriam que ficariam com Cristo, eles iriam morrer, mas ficariam com Cristo. Muitas pessoas morreram por amor a Hitler. Veja, esse tipo de morte pode ser uma morte fanática. Mesmo você falar, morreu por Jesus, mas pode ser uma morte fanática. Não porque realmente ama Jesus, mas que ama essa causa, né? Ama essa causa que vira até meio que política, né? E não é isso que Deus está dizendo aqui. O que nós estamos tentando falar aqui é que Deus deseja que nós entreguemos a nossa vida a Ele em vida. Está entendendo? Então, vou deixar mais claro. Você é capaz de acordar todos os dias da sua vida, daqui para frente, mais cedo, para poder ter tempo para Deus, para ter um culto com Deus, você e Ele. Se for possível você e sua família, então faça. Eu, durante 10 anos, eu tinha que fazer o culto sozinho, porque minha família estava dormindo. Eu acordava muito cedo. Eu acordava 4h30 para fazer o meu culto ali, mais ou menos meia hora, para depois dar andamento nas coisas que eu precisava, tomar café, etc., para poder ir para o trabalho. E quando eu saí de casa ainda, todo mundo estava descansando. Bom, cada um sabe a sua rotina. Então, hoje, quando nós falamos isso, olha, sacrifique a sua vida para ter culto com Deus diariamente, a maioria não quer. Acha desnecessário, acha que é demais. Você está entendendo? Então as pessoas não entregam nem 15 minutos por dia. Elas falam, não, eu dou a minha vida, mas 15 minutos eu não dou. Ela não fala, mas ela pratica isso. Ela pratica. Eu dou minha vida, mas não dou 15 minutos. Você está entendendo? Complicado, né? Eu vou falar uma história rapidinho aqui. Eu conheci um homem, apenas por correspondência, um homem de Deus, mas que na época, ele não era, na época que ele contou essa história, ele não era. Ele foi convidado para pregar numa igreja, faltava apenas 5 minutos para ele entrar no púlpito ali. E aí, a esposa dele ligou para ele, pedindo que ele ajudasse a resolver um problema que ela não estava conseguindo. Ele, um homem muito inteligente, tendo uma mente muito aguda, disse que em 1 minuto ele resolveu o problema para ela por telefone, falou, faz isso e isso, resolveu. Só que ele falou que ele maltratou tanto a esposa dele naquela ligação ali, 5 minutos antes do culto, ele maltratou que depois ele se sentiu advertido por Deus, falando, você vai dar a palavra agora, viu como você tratou a sua esposa? Então ele fez um sermão, e é nesse sermão que ele contou essa história, que era assim, preparado para a hora e despreparado para o momento. Ele queria dizer assim, ele estava preparado, teoricamente, para a volta de Jesus, mas não estava preparado para conseguir lidar com paciência com a esposa dele. Está vendo o contraste? Então, a pessoa que não entregou a vida para Cristo em vida, ela talvez não deu o primeiro passo no cristianismo. Talvez seja isso. Não sabe de nada. Tá? Então, nós já falamos aqui sobre termômetros que a Bíblia dá para mostrar a nossa fé, o nível da nossa fé, o nível da nossa entrega. Nós já falamos aqui, e vamos falar agora de novo, 2 aspectos importantíssimos para nós sabermos se nossa vida está nas mãos de Deus ou se é apenas da boca para fora. Uma vida medrosa. A vida cristã é uma vida cheia de coragem. Não é uma vida de medo, de temor. Então, primeira coisa, tempo. Se você não tem tempo para Deus, você não foi convertido. Você não entregou sua vida a Deus. Entregar a vida quando você vai morrer ali já não serve para mais nada.
Você morreu, você não vai mais ficar defendendo o Evangelho, ou exaltando o nome de Cristo, ou levando o nome de Jesus a todos os que precisam ouvir. E a outra coisa, pense bem sobre o tempo. Eu estou sendo rápido por causa do vídeo aqui, mas medite bastante. O que você tem feito com o seu tempo? No dia do juízo, nós teremos que dar conta a Deus de como nós gastamos o nosso tempo. Está entendendo? Tem irmãos da igreja, de qualquer denominação eu digo, tá? Qualquer denominação. Tem um sujeito que ele tem esse perfil. Você pergunta para ele, você assistiu o jogo de futebol do seu time essa semana? Sim, assistiu inteira, assisti. Então vamos dizer que um jogo, hoje ele está durando um pouco mais, né? Mas vamos dizer que seja só 90 minutos, não é? E tem 15 de intervalo, etc. Mas vamos dizer que seja só 90 minutos. Aí chega no dia do culto da igreja, a pessoa pesa na balança quanto tempo ela gastou com Deus, quanto tempo ela gastou com o futebol. Eu estou dando um exemplo, pode ser outra coisa, pode ser uma novela, pode ser filme, pode ser dormindo a mais, pode ser qualquer coisa. Se a pessoa gasta mais tempo dessa forma do que com as coisas de Deus, ela não está interessada em Deus. Aqui, deixa eu esclarecer bem para que ninguém use de fanatismo, né? Nós trabalhamos em média 8 horas por dia. Aí Deus não está esperando que você leia a Bíblia 8 horas por dia também para compensar. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando assim, quando você tem a oportunidade de dedicar tempo a Deus e você não dedica, está complicado. Quando você tem a oportunidade de fazer um sacrifício e você não quer fazer, também você não entendeu ainda o cristianismo. Se você acha que não dá, não tem como você levantar mais cedo para cultuar a Deus, você não ama Cristo. É um termômetro. Não precisa ficar bravo, é fato. Você não ama a Cristo. Tá? Outra coisa, seu dinheiro. Se você tem dinheiro para gastar com shows, com o cinema, com atividades assim sociais para você, para sua família, seus amigos, não sei, não importa. E você nunca tem dinheiro para ajudar o evangelho a avançar. Você não tem dinheiro para dar para a obra de Deus. E aqui não vem com aquele papinho assim, não, eu dei dinheiro para os órfãos. Isso Deus aprova muito, é muito bom, mas tem um dinheiro que Deus pede que é exclusivamente para a pregação do Evangelho. Tá? Aí você fala, não, eu não vou dar, porque os pastores e até o padre são todos ladrões, né? Você fala assim. Deixa eu falar uma coisa rapidinho para você. Se você der o dinheiro para uma igreja, você pode até desconfiar que o pastor é desonesto, mas você não tem prova. Você só desconfia, não tem prova. Se você der o dinheiro para a obra de Deus, no teu coração, você está dando para a obra de Deus. E esse dinheiro não for usado para a obra de Deus, você não tem culpa disso. As bênçãos prometidas por Deus para aqueles que sustentam a sua obra virão sobre você de qualquer forma. Mesmo que o sujeito lá seja ladrão. Agora, claro, se você sabe que o sujeito está roubando dinheiro e mesmo assim você dá, aí você é cúmplice. Aí você é cúmplice. Tá? Entendeu a diferença? O que não pode ser é você ser o ladrão. Porque Deus determina uma quantia de dinheiro do nosso salário e quando você não entrega essa quantia, então agora não é o pastor que roubou, é você. Você roubou de Deus. Isso está em Malaquias capítulo 3. Não sou eu que estou aqui inventando, tá? E ali não é Malaquias falando, não. É o próprio Deus falando. Então, se é o próprio Deus que está falando, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Existem mais 2 pontos que eu gostaria muito de falar. Não vai haver tempo nesse vídeo, mas vamos falar em outra oportunidade
sobre se nós estamos entregando realmente nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que o Senhor possa nos fortalecer, possamos ter a coragem de entregarmos o nosso tempo e o nosso dinheiro para a honra e glória do Teu nome. Amém. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que elas também elas possam entregar a vida delas nas mãos do Senhor Jesus. Amém.